acompanham, que é Salmos 92. Oh, maravilha! Amém. Diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo. De manhã anunciar o teu amor e todas as noites a tua fidelidade. Amém. Fica de pé um pouquinho. Eu quero compartilhar com vocês, já começar agradecendo a Deus, agradecendo por estar aqui. Quero agradecer também a todos os irmãos que têm ajudado. Se não fosse vocês, eu não estaria lá. E eu fiquei pensando antes de vir pra cá, nesse tema, quando o peregrino me convidou. Falei, meu Deus, render graças. Amém. Uma música que já falava muito comigo. Amém, Senhor. E aí eu lembrei de uma coisa tão simples que o Senhor tem feito por nós, creio pela Débora também, mas eu fiquei assim pensando, Senhor, é tão simples, mas tem uma missão tão grande que fazem 8 meses que nós estamos lá. Mas o Senhor, meu Deus, irmãos, o cuidado do Senhor é incrível. Aleluia. Porque nem tão penso sequer, aconteceu lá, sabe? Estou numa cidade longe, no Rio de Janeiro, uma cidade muito perigosa. A gente mora realmente numa favela, é muito perigoso. E eu lembro, as meninas sabem, eu vivia caindo aqui na rua de casa, eu vivia chegando tudo ralado, né? Nos ensaios. E lá o Senhor guarda tanto, o Senhor é tão fiel, Ele não permite que nada aconteça. Nem sequer um tropeçou, irmãos, eu não lembro de ter caído nenhuma vez lá. Eu falei, Senhor, como o Senhor cuida? E eu creio que você também tem motivos para agradecer ao Senhor. Eu vou cantar essa noite, eu não sei se os irmãos conhecem, mas meditem na letra dessa música e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém. Não consegue
do versículo 11. Amém? Nós vamos ler todo o capítulo. Diz assim: a cura de 10 leprosos. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-os aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Pode se sentar. Eu creio que muitos de vocês já devem conhecer essa passagem. E ok, aqui diz o que realmente ela quer dizer, que apenas um voltou, agradeceu a Deus e esse foi salvo. Mas eu quero destacar nessa noite o que um deles ele fez para ser salvo e o que nós devemos fazer. Não somente agradecer a Deus, mas o principal que ele ganhou aqui foi a salvação. E vamos analisar o versículo 13. E ele diz assim: e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aqui, o que eu fiquei analisando é que Jesus logo respondeu para ele: vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-os aos sacerdotes. Jesus não perguntou para eles qual que é a sua necessidade, porque aqui nós vemos que eles eram 10 leprosos, mas eles gritaram de longe para o Senhor. Eles não chegaram: Senhor, por favor, cura as nossas lepras. E eles não especificaram o que era. E isso mostra como o nosso Deus, Jesus, realmente é Deus. Ele veio e só viu esses 10 leprosos e conseguiu enxergar a necessidade deles. Quantas das vezes a gente só chora perante o Senhor? Eu, essa semana, só sabia chorar. Orar, só chorava. Mas eu creio que o Senhor, Ele entende realmente as nossas necessidades e aquilo que a gente está passando. Aqui diz logo no versículo 14: indo eles, ficaram limpos. Então, o primeiro passo para nós sermos verdadeiramente cristãos e agradar o coração do Senhor é obedecer. Eles obedeceram, eles poderiam ter falado: Senhor, o Senhor não é um Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor não me cura agora, eu não preciso ir até os sacerdotes. Eles poderiam ter pensado assim, mas o Senhor disse: ide até os sacerdotes. E outra coisa, o Senhor disse: enquanto vocês estiverem indo, quando vocês estiverem caminhando, eu vou curar vocês. O Senhor só disse: ide. E eles confiaram, obedeceram e foram até os sacerdotes. E no meio do caminho, o mais incrível no versículo 15 é que diz assim: um deles, vendo que estava curado. Um deles. Eu creio, porque aqui diz que a cura de 10 leprosos, ou seja, os 10 foram curados. Mas um teve uma percepção diferente. A Bíblia destaca apenas um. A Bíblia diz que um percebeu o que estava acontecendo, que ele estava sendo curado. E o segundo passo é percepção. E uma percepção não só carnal. E muitas das vezes a gente vem para a igreja: Senhor, preciso de uma cura, meu Deus, tem sido tão difícil, Senhor, ajuda-me. E a gente não percebe que o nosso Deus, Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que... Quando Ele se veio para o mundo, quando Ele se revelou, o Senhor, Ele não veio para curar. Ele não veio só para curar, para mostrar quão poderoso Ele era. Ele veio para nos mostrar o plano de salvação. E um desses leprosos conseguiu ter essa percepção espiritual. Será que nós estamos tendo essa percepção aqui na igreja? A gente vem para a igreja para sermos salvos, para adorar o nosso Senhor, ou a gente vem para precisa de uma bênção? Porque a gente precisa, talvez, de um aumento, né? Um salário. A gente sabe que vai passar por dificuldade. Não é fácil, mas não pode ser só esse o objetivo. Não pode ser só isso. Ela continua dizendo no versículo 15 que
ele vendo que estava curado, ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Mais uma vez, a Bíblia destaca um deles. Ele não esperou os outros que estavam com os outros não falar: olha só, você está sendo curado. Ele não esperou alguém. A Bíblia pelo menos não relata que alguém falou: olha só, ô Dinho, você está curado, Dinho, você está legal na presença do Senhor. Ó, você está vendo que está cumprido, você está na presença do Senhor. Ele percebeu aquilo que o mestre havia feito com ele. Ele não esperou ninguém dizer: vamos lá agradecer. Ele tomou o primeiro passo. E versículo 16 diz assim: e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estamos nós? Engraçado, né? Jesus já tinha percebido que só ele tinha voltado, né? Jesus aqui, acho que foi um pouco irônico. Eles falaram: é só você. Mas o que eu fico admirada nesse leproso? Que a gente tem que seguir o exemplo dele. Porque em momento nenhum ele foi esperando essa atitude de outros. E Jesus, quando curou, Jesus não falou para ele: olha, eu vou te curar, mas depois que vocês perceberem que estão curados, vocês voltam a me agradecer, tá? O Senhor não disse isso. Ele foi, viu que foi curado, e no coração dele houve gratidão. Gerou no coração dele algo que o Senhor espera de nós. O Senhor não nos cura, o Senhor não nos traz da igreja, o Senhor não nos livra de tantas coisas e nos cobra isso, não nos impõe isso, mas é nosso dever agradecer. Nós não estamos grande, gente, quantas milhões de pessoas nesse mundo, o Senhor se importa conosco. Eu falei, de não cair lá no IPA, eu percebo como o Senhor tem cuidado de mim. Eu estou lá sozinha, tem uma Débora, mas é cada um por si, né, Débora? A gente tem que ir caminhando sozinho lá. E o Senhor é um cuidado de Deus e não permitir mal nenhum. Gente, uma cidade muito perigosa mesmo. Eu congrego numa favela. E o que eu mais vejo é arma, eu vejo tudo que vocês imaginarem. E eu penso assim: Senhor, eu só faria isso por ti mesmo, viu? Senhor. E às vezes eu penso: meu Deus, por que eu me sinto tão bem aqui? Engraçado que eu não fico medo, não, irmãos. Eu olho, acho legal, às vezes eu acho deixar. Eu não vejo, porque a gente pode ver, não, é uma coisa fora da nossa realidade, a gente não vê isso aqui. A gente vê. Mas o cuidado do Senhor é tão grande pra gente. E aqui, esse leproso, ele nos mostra que os 3 pontos principais é obedecer, é você perceber e agradecer ao Senhor. E essa atitude do leproso, o leproso não agradeceu. Deus, ele não voltou pensando assim: olha, eu vou agradecer porque eu vou receber salvação, porque ele nem sabia disso. Mas o Senhor, no versículo 19, disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E o que isso me mostra é que para você ser grato, você precisa ter fé. Para você obedecer, você precisa ter fé. Para você perceber, você precisa ter fé que algo está acontecendo. Para você agradecer, você precisa confiar no Deus Todo-Poderoso. Amém? E não sou só eu que sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito. Talvez você não se lembra de alguma coisa que o Senhor assim salvou de morte. Apesar que nós nunca sabemos, né? Às vezes o Senhor revela, mas nem sempre. Mas eu creio que sempre o Senhor está nos livrando de tudo. Mas se você não tem motivos para agradecer, agradeça pela vida. Respira aí no seu lugar, respira. A vida você tem. O Senhor te deu mais um dia. Se Ele não tivesse dado, você não teria. Então eu quero te convidar a agradecer. Vou pedir para a Débora cantar. E vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Quero aqui no altar. Se você tiver um desejo no seu coração, venha, agradeça a Deus. Venha dar graças ao Senhor verdadeiramente por tudo que Ele tem feito por você. Oh,
Glórias a ti, Senhor. Tu és grande, tu és maravilhoso.